Nós temos ido conversar com os colegas para bem calmamente e simplesmente dizer o que na visão da federação, na visão das associações de aposentados, o que a gente pode fazer e o que efetivamente está sendo feito para se minorar essa questão. A federação entendeu que as questões judiciais estavam contempladas até o presente momento. Então, tanto que a Federação Nacional, a FENASSEF, não impetrou nenhuma ação de apuração de responsabilidade, nenhuma ação para suspender aporte. Primeiro, nós nos debruçamos com a questão do contencioso. Nos parece, continua parecendo, que a questão do contencioso ela pode gerar um benefício, um resgate mais imediato do que as outras questões. Então, assim, sem estabelecer nenhuma polêmica em relação a se o contencioso é uma parte muito importante, pouco importante ou médio importante na questão do estabelecimento do déficit, seguramente 2.400 bi é importante em qualquer circunstância. Quando nós começamos a tratar a questão do contencioso, mais de perto, com mais propriedade, nós decidimos fazer uma denúncia ao Ministério Público. E nós a fizemos em 2016, em agosto do ano passado, uma denúncia ao Ministério Público, pretendendo que o Ministério Público arbitrasse um termo de ajuste de conduta entre a Caixa e a FUNCEF, que forçasse a Caixa e a FUNCEF a sentarem efetivamente e discutirem as questões do contencioso. Porque, há uns anos atrás, isso aconteceu com a criação de um grupo de trabalho, né, Paulo? E houve um primeiro trabalho em que se absorveu. A Caixa fechou alguns acordos em relação a auxílio alimentação, PAMES, hora extra, e ela passou a se responsabilizar pelo resultado dessas ações que eram contra a FUNCEF, mas aí passou a funcionar assim: cada vez que a FUNCEF perdia e tinha que começar a pagar, a Caixa fazia o aporte, certo? Tudo tranquilo. Então, não havia nenhum incremento de déficit, nenhum resultado negativo para a FUNCEF, consequentemente para nós. Mas quando a discussão chegou em nível de CTVA, quando a discussão chegou no nível de um volume de recursos muito mais expressivo, a Caixa parou de negociar isso. Nunca mais negociou. Por isso, nós entramos com a denúncia, pedindo que voltasse a negociação. Só que, desta forma, desta feita, passasse a ser uma negociação arbitrada. Nós fomos à FUNCEF, fizemos uma primeira reunião com o departamento jurídico, já tinha recebido um telefonema do procurador. Então, ali começou a se construir o seguinte, que se a Caixa se manifestasse que tinha interesse real de fazer uma negociação, a FUNCEF estava preparada para fazer o trabalho, mas teria que fazer uma depuração em todo o contencioso. Nós saímos dali e fomos à Caixa. Conversamos com o Wesley, e ele deu a posição da Caixa à época. Olha, nós não temos nenhum problema para discutir, só que nós só discutimos uma conta aberta e integral. Ou seja, a FUNCEF tem que apresentar a conta para nós, e tem que apresentar a conta e comprovar. Enquanto isso não for feito, nós não vamos discutir. Ok? A Caixa ficou numa posição bastante confortável, mas uma posição, até certo ponto, lógica. Nós não queremos fechar um acordo agora e daqui um ano a gente apresentar mais um pedaço de conta. Então, daquele período até agora, tem sido o trabalho lá na FUNCEF. Uma afirmação bastante forte que eu ouvi, ainda essa semana que eu estive lá, é que, passado esse período de testes, e se a Caixa efetivamente, quando receber a conta, não se manifesta, não procurar fazer o acordo e fechar, aí
há uma disposição dentro da FUNCEF de atuar regressivamente, que é uma outra briga antiga, né? Antiga e difícil, né? Se a gente imaginar que a patrocinadora detém o poder de um voto de Minerva lá dentro, e que é lá dentro que tem que decidir se age regressivamente, eu acho um pouco difícil que a gente ganhe essa batalha lá dentro do Conselho Deliberativo, não é verdade? Mas me parece haver a disposição de se fazer mais uma tentativa. Essa questão do contencioso, nós estamos razoavelmente, não confortáveis, mas assim, como a gente está acompanhando muito de perto, qualquer desvio a gente vai perceber, da atitude da FUNCEF, da atitude do jurídico. Nós estamos fazendo uma reunião do Conselho Deliberativo da FENACEF lá em Brasília, e nós convidamos todas as entidades para que sentássemos na tentativa de criar uma frente, na tentativa de criar um movimento em defesa efetiva da FUNCEF, que a gente possa sair de lá com um planejamento e estabelecido quais são as prioridades que nós temos para trabalhar. Divergência a gente vai colocar na gaveta. Basicamente, esse é o escopo do trabalho que a gente está procurando realizar, que é um trabalho duro, mas que precisa muito da compreensão das pessoas e da união das entidades. Ok, gente? Gente, em primeiro lugar, eu quero fazer um desabafo, tá, da Terezinha, assim, parabenizando o Edgar e o Paulo, quando eles falam que nós temos que pensar racionalmente, né? Eu entendo isso. Eu não penso racionalmente, eu me envolvo. Eu não sei se é compreensível para vocês, mas assim, eu digo que eu me envolvo porque assim, a Liana falou ali, quando o aposentado, qualquer aposentado, vai fazer um empréstimo, um financiamento, ele tem um limite que pode ser descontado dele. Mas, em determinado momento, esse limite não tem importância, porque ele precisa fazer aporte para a FUNCEF. Isso envolve o emocional. E aí, assim, nós temos lá a composição do déficit. E, no meu entendimento, nós temos que trabalhar, nós, como entidades e como pessoas envolvidas, temos que trabalhar em todos eles. Não é assim, vamos pensar só num, só no outro, só no outro. Investimentos. Quero dizer, bom, vários investimentos, lá 10, 12, não sei quantos vão aparecer ainda, da Operação Greenfield, que eles têm, sim, que aportar alguma coisa para o plano, porque eles impactaram e bastante no déficit. E aí, assim, quando eu falo em aportar, e daí eu defendo assim, por que o aposentado está pagando o ativo de uma certa forma também, mas o aposentado mais efetivamente, porque sai direto do bolso, quando estão sendo feitos termos de ajuste de conduta com algumas dessas empresas e que isso já poderia entrar, sim, na redução desse déficit. Eu defendo, assim, eu acho que nós temos que defender isso, né? Quando assim, vamos pensar em suspender temporariamente, mas para quê? Para trazer esses valores e reduzir, e não ser o aposentado que está pagando sozinho. Porque, assim, acho que nós, sim, está previsto na legislação que nós paguemos, mas está previsto que seja feito um plano de equacionamento. E, para mim, um plano de equacionamento não é só cobrar do aposentado, é fazer um plano para reverter as aplicações que não deram certo, de alguma forma. O Banco do Brasil, a Previ, teve déficit. O que eles fizeram? Conseguiram, de alguma forma, aplicar e recuperar esse déficit sem precisar o aposentado pagar. Então, o Banco do Brasil não está pagando. Então, é nesse sentido que eu acho que nós temos que defender uma posição da FUNCEF nesse sentido. Vamos trabalhar no contencioso, diminuir um pouco o impacto do contencioso, vamos trazer o que está sendo negociado e assinado
com as empresas que vão pagar. Aí alguém diz, não, mas eles vão pagar em não sei quantos anos. Nós também vamos pagar em não sei quantos anos. E se vamos pagar em não sei quantos anos e eles também vão, por que nós não contabilizamos isso e vamos dividir? Nós temos que dividir a conta. Não é simplesmente, eu acho que é muito simples dizer assim, vamos fazer um plano de equacionamento, vamos cumprir a lei. A lei diz que o aposentado, que o beneficiário paga, ponto. Não. Eu acho que um plano de equacionamento não é só isso, é muito mais que isso. Porque até bem pouco tempo, todos nós éramos assim, a gente não se preocupava com isso, a gente confiava demais que tudo estava bem, né? Então, hoje, nós precisamos estar atentos a isso, precisamos de informações. E essas informações, assim, então, vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, agradecer a vocês por terem vindo.